Gostaria de, nesse momento em que vivenciamos a pandemia, recolocar todas essas discussões e algumas dessas interlocuções a partir de um tópico da filosofia, que é a filosofia da ciência. O tempo todo nós nos deparamos com questões do tipo: qual é o melhor método para fazer pesquisa científica, de que forma que a ciência pode caminhar nesse momento, quais são os limites dos métodos que estão sendo empregados neste momento, se realmente os cientistas conseguem trabalhar com fenômenos não observáveis e se esses fenômenos não observáveis eles podem ser colocados dentro de um sistema, ou mesmo se as possíveis descobertas que podem aparecer nesse momento elas conseguem beneficiar e serem aplicadas no maior número de sujeitos, ou, na melhor das hipóteses, atingir a totalidade desses que farão parte dos procedimentos e das metodologias científicas. No fundo, a grande questão é: o que é ciência, como a ciência trabalha, e se realmente é possível discutir a ciência sobre um prisma que é o prisma do seu método, para justamente repensar quais são os limites e os impactos desse momento em que vivenciamos. Basicamente, a filosofia da ciência pode ser colocada dentro de três grandes objetos de investigação. Um deles é a própria pergunta acerca da transitoriedade dos sistemas e das teorias científicas. Quer dizer, como que as teorias científicas elas podem ser renovadas constantemente e como nós sabemos que elas perduram por um tempo maior ou por um tempo além daquilo que seria a explicação do sistema que é aceito no momento. No fundo, a pergunta sobre a transitoriedade dos sistemas científicos é uma pergunta sobre a validade e aquilo que realmente nós chamamos de ciência durante um espaço de tempo. Quer dizer, nos métodos que nós conhecemos hoje para produzir ciência, talvez eles não consigam responder de forma adequada e suprir as necessidades daquilo que nós precisamos no momento. E ao mesmo tempo a grande questão é se realmente esses sistemas que são aceitos no momento, eles conseguem ser aproximações da verdade, e quando nós sabemos que o método e a descoberta que foi feita conseguem dar conta e conseguem perdurar num espaço maior de tempo. Uma segunda pergunta que também é muito interessante nesse momento é a pergunta acerca do método da ciência. Quer dizer, porque se os cientistas e a comunidade científica busca produzir um resultado para resolver o grande dilema acerca da cura ou de uma vacina que possa dar conta daquilo que é o vírus, nós também precisaríamos saber qual é o melhor método para conseguir construir uma descoberta científica. Seja ele um método experimental, um método intuitivo, ou se realmente às vezes um simples acidente, um acaso, podem construir aquilo que seria a resposta científica acerca daquilo que nós estamos procurando. E ao mesmo tempo, a pergunta sobre a transitoriedade dos sistemas e das teorias e do método da ciência acaba revelando os próprios limites do fazer científico. Quer dizer, seria justificável que o método científico caminhasse de uma forma completamente desconectada de questões éticas, políticas, que a ciência nesse momento pudesse utilizar qualquer tipo de meio para conseguir os seus resultados, inclusive colocando a vida de pessoas em risco? No fundo, a pergunta filosófica, a pergunta que nós podemos fazer a partir de um enfoque de filosofia da ciência acerca do modo como a atividade científica vem conduzindo nesse momento, é a pergunta sobre a validade, a justificação e o diálogo que a ciência faz com outras áreas, que são as áreas que auxiliam como uma espécie de cordão, tentando mostrar efetivamente como se pode construir um sistema e um sistema dentro de coordenadas racionais e aceitas por aquilo que nós consideramos uma justificativa cognitiva e coerente. Portanto, a pergunta de Popper sobre a sociedade aberta e seus inimigos constitui uma crítica direta a todo o esforço constante das sociedades, dos sistemas filosóficos, dos sistemas ideológicos que
tentam frear o modo livre e o modo como a atividade científica e o pensamento reflexivo acerca da ciência poderiam ser conduzidos. No momento em que nós nos encontramos, o grande desafio é pensar como que a atividade científica, ela ao mesmo tempo está ligada a vários mecanismos sociais, políticos, ideológicos, mas ao mesmo tempo como ela é dependente daquilo que o sistema em geral, que as sociedades em geral aceitam como capacidade científica e os próprios projetos que a ciência pode produzir. Ou seja, tentar apagar a atividade científica com cunhos ideológicos, tentando frear o livre pensamento, é certamente aquilo que o Popper denominaria de inimigo da ciência. E se há uma sociedade aberta, essa sociedade aberta precisa necessariamente trabalhar com a crítica. Ou aquilo que Popper diz numa das partes conclusivas do seu trabalho, permitam-me ler, que é o seguinte: assim, podemos aprender, podemos crescer em conhecimento, ainda que nunca possamos conhecer, isto é, conhecer com certeza. Visto como podemos aprender, não há razão para desesperar da razão. E visto como nunca podemos conhecer, não há base aqui na presunção ou vaidade pelo crescimento de nosso conhecimento. A vaidade contra a ciência, no fundo, é uma vaidade que não aceita que a própria atividade científica possa o tempo todo ser renovada numa aproximação constante dos melhores resultados. Uma das perguntas da filosofia da ciência é justamente se as teorias científicas, se as hipóteses científicas, uma vez encontradas, elas representam de forma indefinida, absoluta, uma resposta ou aquilo que se chamaria de verdade, ou se realmente a própria atividade científica pode ser reconstruída o tempo todo na medida em que ela encontra novos tijolos, novas ideias e é reafirmada pela crítica. Portanto, a pergunta de Popper sobre a sociedade aberta e seus inimigos constitui uma crítica direta a todo o esforço constante das sociedades, dos sistemas filosóficos, dos sistemas ideológicos que tentam frear o modo livre e o modo como a atividade científica e o pensamento reflexivo acerca da ciência poderiam ser conduzidos. No momento em que nós nos encontramos, o grande desafio é pensar como que a atividade científica, ela ao mesmo tempo está ligada a vários mecanismos sociais, políticos, ideológicos, mas ao mesmo tempo como ela é dependente daquilo que o sistema em geral, que as sociedades em geral aceitam como capacidade científica e os próprios projetos que a ciência pode produzir. Ou seja, tentar apagar a atividade científica com cunhos ideológicos, tentando frear o livre pensamento, é certamente aquilo que o Popper denominaria de inimigo da ciência. Se há uma sociedade aberta, essa sociedade aberta precisa necessariamente trabalhar com a crítica. Ou aquilo que Popper diz numa das partes conclusivas do seu trabalho, permitam-me ler, que é o seguinte: assim, podemos aprender, podemos crescer em conhecimento, ainda que nunca possamos conhecer, isto é, conhecer com certeza. Visto como podemos aprender, não há razão para desesperar da razão. E visto como nunca podemos conhecer, não há base aqui na presunção ou vaidade pelo crescimento de nosso conhecimento. A vaidade contra a ciência, no fundo, é uma vaidade que não aceita que a própria atividade científica possa o tempo todo ser renovada numa aproximação constante dos melhores resultados. Uma das perguntas da filosofia da ciência é justamente se as teorias científicas, se as hipóteses científicas, uma vez encontradas, elas representam de forma indefinida, absoluta, uma resposta ou aquilo que se chamaria de verdade, ou se realmente a própria atividade científica pode ser reconstruída o tempo todo na medida em que ela encontra novos tijolos, novas ideias e é reafirmada pela crítica. Segundo Popper, e repensando o cenário atual,
a atividade científica e os rumos daquilo que a gente entende e poderia pensar filosoficamente sobre a ciência é a ciência aberta na medida em que ela está ligada ao diálogo e, acima de tudo, permitir que as suas bases não sejam bases que possam ser escondidas, mas que elas possam ser criticadas por aquilo que é a crítica constante como uma ferramenta de repensar aquilo que nós chamamos de conhecimento. O conhecimento, portanto, não é um artefato que deve estar colocado dentro de uma caixa. Pelo contrário, o artefato que nós chamamos de conhecimento, ele é produto dessa interação constante e da crítica constante pelo diálogo com outros saberes, especialmente aqueles que estão abertos e, por fim, solicitando ou fazendo um enfrentamento muito decisivo contra os limites das sociedades que resistem e querem tornar-se inimigas, das sociedades que querem tornar-se inimigas daquilo que seria o florescimento do livre pensar. Um grande abraço e desejo realmente que essa obra, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, possa nos mostrar tanto os limites da ciência quanto os limites das sociedades que insistem em negligenciar que dilemas ideológicos, políticos e sociais possuem um papel significativo no modo como as ciências em geral, aqui não só as ciências biológicas, matemáticas, conseguem responder àquilo que seria o mais profundo daquilo que nós somos. No fundo, a pergunta também poderia ser se realmente essa ciência que explica a disseminação do vírus pode ser a mesma ciência que consegue colocar a nossa existência dentro de cálculos ou de projetos matemáticos. Parece que o mundo da vida é um mundo muito mais complexo do que um mundo matematizado pelos seus instrumentos. Um grande abraço.